fuga acaba de ser confirmada. Essa notícia abalou as estruturas de Brasília aqui agora neste exato momento. Eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Tem também, gente, tá? O Lindbergh Faria. Vocês se lembram do Lindbergh Faria? Aquele grande aliado do Lula, marido lá da Gleice Hoffmann. Pois é, gente, tá? Lindbergh Faria, completamente desesperado. Eu vou trazer aqui na tela para vocês o Lindbergh Faria, completamente desesperado ao descobrir que Flávio Bolsonaro avançou nas pesquisas. Lindbergh Faria ligou o modo desespero, gravou um vídeo completamente desnorteado, pedindo socorro. Para quem que ele pediu socorro? Vocês vão ficar de queixo caído, desesperado. Lindbergh Faria está completamente desesperado, né, com a possibilidade de Flávio Bolsonaro vencer o Lula da Silva nesse pleito eleitoral. E eu vou trazer para vocês o desespero, o vídeo do olho esbugalhado. Gente, ele tá completamente surtado. Outra bomba, gente, tá? Que acabou de sair aqui na imprensa. Lula ficou completamente revoltado e furioso ao descobrir que ficou sem palanque em Minas Gerais, gente, tá? Lula acabou de ser avisado que ficou sem palanque em Minas Gerais e ficou completamente revoltado e furioso, gente. Eu vou trazer também esta matéria bombástica revelando os bastidores, gente, tá? Sobre essa irritação do Lula com... Agora descobriu que não tem palanque aqui em Minas Gerais. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Essa notícia, essa informação é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado, por isso que eu vim aqui para manter você bem informado de tudo o que está acontecendo com relação a Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Nova decisão de Moraes sobre Jair Messias Bolsonaro abalou Brasília neste exato momento. Essa informação também vai estar aqui nesse boletim. Tudo isso e muito mais vai estar aqui rapidinho, gente, tá? Quero convidar todos vocês que estão do outro lado a se inscrever no canal, fazer parte da nossa família, inclusive para você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez. Seja muito, mas muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Dando início aqui com as informações, antes, bem rapidinho, desejar a todos vocês uma excelente semana. Que essa semana seja repleta de muitas e muitas bênçãos. É o que eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. E se vocês desejarem o mesmo para mim, eu vou ficar imensamente feliz, gente, tá? Faço questão de ver o comentário de vocês aqui. O Lula tá desesperado, tá irritado, furioso, porque percebeu, descobriu que tá sem palanque em Minas Gerais. E o homem tá desesperado mesmo, gente, tá? Lula se irrita e cobra. O que deu no PT em Minas Gerais? Ele basicamente ficou sem palanque. Deu pra vocês entenderem? Dormiu de botina, ficou sem palanque. Em conversa com um ministro, o presidente Lula manifestou irritação e perplexidade com a falta de atitude e de projeto de seu partido em Minas Gerais para as eleições estaduais. A reação do líder petista refere-se à falta de criatividade e de iniciativa dos petistas mineiros, que permanecem refém das orientações dele. Apesar de ter o presidente da República, a regional não se preocupa para apresentar alternativa competitiva na disputa para governador. Omitiu-se e se curvou à onipotência de Lula e aos ataques dos rivais. Parece que os petistas mineiros introjetaram a crítica do ex-governador Romeu Zema, que passou 7 anos colocando a culpa de tudo no antecessor, Fernando Pimentel, do PT, e mais, provocando todo o partido a dizer que em Minas, PT nunca mais. E o que fizeram, né? Não reagiram e evitaram disputar as eleições, colocando a cara a tapa. Perderam a oportunidade de fazer a própria defesa e de reafirmar suas crenças. Pior, ninguém quer correr risco de perder mandatos conquistados há mais de 4 anos, há 4 eleições. É o que aconteceu com aquela petista lá, né, prefeita do PT,
que o Lula deu uma ordem, né? Eu quero você para concorrer ao governo do estado. E ela disse, ó, parou lá. Aqui não, Lula. Eu vou concorrer ao Senado Federal, porque sabe que vai perder. Sabe que vai sair destruída. E não quer comprar briga por causa de Lula da Silva, que muitos aí já estão dizendo que, já estão reconhecendo que o Lula vai ser derrotado pelo Flávio Bolsonaro. Então, as pessoas não estão querendo, tá? O Rodrigo Pacheco disse um não na cara do Lula. A prefeita lá do PT disse um não na cara do Lula. Tem outros que estão sendo cogitados. Não querem fazer palanque pro Lula em Minas Gerais. Porque o Lula, o Lulinha, Jacques Wagner, os petistas estão mais sujos que puleiro de galinha. Não querem se envolver. Muitos, inclusive, têm vergonha. Tem vergonha de pronunciar o nome do Lula. Eu já vi candidata aí, gente, tá? Que tirou o vermelho lá da rede social, tirou as fotos com o Lula da rede social, não usa vermelho em hipótese alguma, migrou pro rosa, pro roxo, mas vermelho não. É o que mais está acontecendo. Estão se desvencilhando do Lula, do PT e da esquerda para tentar ganhar algum cargo, vencer algum cargo. E o desespero toma conta, né? Aí, gente, deixa eu trazer aqui para vocês, o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco, gente, tá? A fuga foi confirmada pela Polícia Federal. Vou trazer essa bomba daqui a pouco para vocês, porque antes, o ministro Alexandre de Moraes tomou nova decisão sobre o Bolsonaro. Moraes manda Exército entregar armas de Bolsonaro à Polícia Federal e deu um prazo de 48 horas, tá? O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que o batalhão de polícia do Exército entregue em 48 horas 8 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão em sua posse. Os armamentos deverão ser armazenados pela Polícia Federal, que já está com outros 2 armamentos de Bolsonaro. Então, hoje, o ministro Moraes deu esta decisão. E, defesa de Bolsonaro entrega 8 armas à Polícia Federal nessa segunda-feira, 6. Tá aí nova informação atualizada sobre a questão das armas do Bolsonaro, né? Ele deixou o Bolsonaro continuar em prisão domiciliar, porém, exigiu que as armas fossem entregues à Polícia do Distrito Federal. A defesa do ex-presidente Bolsonaro deve entregar, nesta segunda-feira, 6, à Polícia Federal, 8 armas registradas em nome dele, em cumprimento a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Tá? A medida integra a decisão que revogou o porte de arma e o certificado de registro, né, do CAC do presidente Bolsonaro. Então, ele tem aí até hoje, tem 48 horas para entregar as armas e, segundo aqui a notícia revelada pela imprensa, ele deve entregar essas armas nesse dia de hoje. E será que tem mais notícia ruim para o Lula? Tem, gente. Tem mais notícia terrível para o Lula, que é essa aqui. A própria jornalista da CNN revelando que o Lula está muito furioso. Presidente Lula reclamou hoje das restrições eleitorais. Sabe aquelas restrições eleitorais, aquilo que ele não pode fazer de forma alguma a partir de agora, porque se ele fizer, ele pode ter mandato cassado, pode ficar inelegível, pode ser punido em várias áreas. Aí ele pegou e não gostou. Lula ficou furioso. Lula reclamou das restrições eleitorais. Agora, a partir de agora, ele não pode fazer muita coisa que ele vinha fazendo aí nos dias anteriores. Aí, gente, o Lula tá furioso, vejam só. Lula reclamou hoje das restrições eleitorais que o impedirão de inaugurar obras nos próximos meses. Ele está bastante à vontade na disputa por um 4º mandato. Mas a verdade é que a campanha começou antes mesmo das proibições do uso da máquina pública ou da permissão de propaganda. Lula e Flávio Bolsonaro disputam espaço nas ruas, nas redes sociais, mas também nas petições à Justiça Eleitoral e nas investigações. Antes do início oficial da campanha, PT e PL, os 2 partidos, já travam uma guerra de representações no Tribunal Superior Eleitoral, pedidos de remoção de conteúdo, acusações de propaganda eleitoral irregular.
A Polícia Federal também produz efeitos sobre as duas candidaturas com as investigações do caso Master, que atingem os dois pré-candidatos, direta ou indiretamente. A atuação da Polícia Federal, do STF, principalmente do TSE, vai ser testada mais uma vez. A eleição de 2026 caminha para ser decidida também pela capacidade de cada lado de ocupar ou de sobreviver às arenas digital e judicial. Lula reclamou hoje. Lula reclamou das restrições eleitorais. O Lula não gosta, né, de levar um não. O Lula não gosta de ser contrariado. O Lula é aquele que faz o que bem quiser, só que agora a coisa tá diferente, né? Por quê? Por que tá diferente? Por que o Lula se ferrou e se lascou nessa? Porque agora não é o Alexandre de Moraes que tá lá no TSE. Agora é o Cássio Nunes Marques. É o André Mendonça. Então, o Lula sabe que a partir de agora tem que andar na linha. Se der um desvio, se cometer um crime eleitoral, ele sabe que pode sofrer punições severas, inclusive ser cassado, ter a chapa cassada. Lula da Silva tem que andar na linha a partir de agora. Não é mais o Moraes. Agora é Nunes Marques e André Mendonça, para desespero de Lula da Silva. E agora, gente, fuga foi confirmada pela Polícia Federal. Essa notícia que está aqui agora na sua tela, olhem só. Foragido sancionado pelos Estados Unidos usava 70 empresas em esquema do PCC, diz a Polícia Federal. Porém, recentemente, o próprio diretor da Polícia Federal disse que os empresários não estavam ligados ao PCC. Isso é muita humilhação, né, gente? É muita humilhação. Continua foragido. A fuga foi confirmada pela Polícia Federal. Ele ainda está foragido. Inclusive, saiu matéria na Folha de São Paulo, ó. Hoje, foragido suspeito de lavar dinheiro para o PCC foi preso e solto 25 dias depois. É surreal, né? É surreal. Então quer dizer que a Polícia Federal já prendeu, mas depois soltou. É Bolsonaro que é perigoso, né? Principal alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira sob a suspeita de liderar um esquema de lavagem de dinheiro que vai do PCC às fraudes do INSS e do Banco Master, o empresário Victor de Oliveira Shimata chegou a ser preso no fim de 2024. Ele chegou a ser preso dentro do governo Lula, mas foi solto 25 depois, ao conseguir um habeas corpus do TRF3. É surreal isso aqui, gente. O empresário é considerado foragido. A fuga dele foi confirmada pela Polícia Federal. A defesa dele declarou em nota que ainda não teve acesso aos autos da operação desta sexta-feira. Somente após a análise técnica completa dos autos será possível qualquer manifestação específica acerca do conteúdo da investigação. Shimada foi preso preventivamente, sem prazo na época, acusado de desviar 35 milhões do Banco Votorantim. A decisão que decretou sua prisão, assinada pela juíza Bárbara de Lima Izep, conclui que mantê-lo em liberdade seria um risco à ordem pública e à própria condução das investigações. Mas a Polícia Federal, sob o governo Lula, foi lá e soltou. Aí depois, inclusive eu tinha até uma outra informação para trazer aqui com relação ao André Rodrigues. O governo Trump humilhou essa Polícia Federal aqui no Brasil, gente, tá? Humilhou. Mas é um tema mais complexo, mais demorado, que eu vou trazer no próximo boletim para vocês. O Donald Trump humilhou a Polícia Federal do Lula, do André Rodrigues. Humilhou, gente. O cara tá foragido, foi preso, eles foram lá, soltaram. Porque assim, gente, tá? Bandido criminoso, perigoso é o Bolsonaro. Bolsonaro é perigoso. Felipe Martins, aquilo ali é perigoso. Não pode soltar, não. Mas de jeito maneira. Ali não pode ficar em sociedade, né? Faz parte de quadrilha da mais alta periculosidade. É isso.
Lindbergh, vejam só a cara do Lindbergh Faria. Gente, o Lindbergh Faria tá completamente surtado com a possibilidade do chefão, né, do Lula da Silva, do chefe mor, ser escorraçado da presidência da República por Flávio Bolsonaro. Ele tá completamente desesperado, tá pedindo ajuda, tá pedindo socorro. Gente, ele surtou de vez. Para quem que ele tá pedindo ajuda? Para quem que ele tá pedindo socorro? Será que é pro STF? Parece que não, gente, tá? Ele acha que cansou de pedir ajuda pro STF, levar um não como resposta. Agora ele tá partindo para um outro lado. Quem é? Para quem é que ele tá pedindo ajuda? Tá louco, gente, tá? Lindbergh tá enlouquecido. Veja o olho do cara. Vejam só, gente, tá? O formato, o jeito do... O homem tá surtado com a possibilidade do Flávio Bolsonaro enxotar o Lula da presidência da República. Assistam com muita atenção. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Dá só uma olhada. Lindbergh Farias, vulgo Lindinho, na lista de propinas da Odebrecht. Ele é obcecado pelo Flávio Bolsonaro. Apareceu em novo vídeo, surtado com os olhos arregalados. Está chamando a atenção. Está descontrolado. Ele é obcecado pelo Flávio Bolsonaro. Ele judicializa absolutamente tudo. Dia sim, dia não, ele entra com um pedido no STF ou na Polícia Federal. Aliás, ele usa a Polícia Federal como uma polícia particular do PT para criar factoides o tempo todo. Isso não é normal. Agora ele gravou esse novo vídeo. Gente, ele está falando de uma casa que o Flávio Bolsonaro está supostamente utilizando como um QG de campanha no Lago Sul, em Brasília, que é absolutamente normal. Nem é uma casa do Flávio. E ele entrou com um pedido na Polícia Federal, olha só. Eu tô achando que eles querem ocupar a Polícia Federal com esse tipo de coisa, com esse tipo de denúncia vazia, para que a Polícia Federal não tenha tempo para ir atrás dos petistas, para ir atrás da corrupção do PT, para ir atrás do Jacques Wagner, do filho do Lula. Essa é a impressão que dá. Tá? Agora apareceu aí com os olhos arregalados. Isso não é normal. O deputado do PT não tá normal. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês aqui. É claro que antes eu vou pedir para vocês, né, o like, para você deixar o like nesse vídeo aqui. Flávio 22, prestem atenção no novo chilique do Lindinho. Presta atenção aí, ó. Fez um escândalo do Flávio Bolsonaro. Ele está usando como QG de campanha uma mansão no Lago Sul, que foi comprada por 14 milhões e meio em nome do seu coordenador de campanha, José Vicente Santini. Agora, detalhe, ele pagou 10 milhões e meio financiado pelo BRB, igual a mansão do Flávio Bolsonaro. E qual o problema? Pelo BRB. Agora, detalhe, quem é o presidente do BRB na época? Paulo Henrique Costa, que está preso na Papuda por envolvimento, por ligação direta com o Vorcaro. Fazia parte da quadrilha do Vorcaro. E não fala Vorcaro. Lindinho, não fale o nome Vorcaro, não fale Banco Master, que a gente vai lembrar que o Lula é conselheiro do Vorcaro, que o Lula teve encontros fora da agenda com o Vorcaro, porque o Galípolo ia ser ali o novo presidente do Banco Central. Não fala do Vorcaro que a gente lembra do PT da Bahia, que a gente vai lembrar do Jacques Wagner. Não faz isso, menino, tu tá descontrolado. A pergunta que não quer calar: tem dinheiro do Vorcaro na compra dessa casa? Que é seu QG de campanha, Flávio Bolsonaro? Veja bem, esse coordenador de campanha dele, José Vicente Santini, ele fez um financiamento de 10 milhões e meio, tem que pagar 128 mil todo mês. Para a pessoa ter condições de ter um empréstimo como esse, tem que ter um salário, uma renda de 429 mil. Mas aqui um cargo público de 20 e poucos mil reais é escandaloso. Mas é o DNA da família Bolsonaro. Ele tá mansões. O Eduardo Bolsonaro com a mansão lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro ficou com dinheiro focado. Opa, aí você tá imputando um crime sem prova, hein, Lindinho? Cuidado, hein? Eduardo Bolsonaro, não tá vendo isso, não? O cara tá dizendo que você pegou dinheiro do Vorcaro, que você tem uma mansão. Aí o Eduardo Bolsonaro paga aluguel lá, gente. Olha a narrativa mentirosa dessa gente. Lá pro fundo do Raven Day, eles já tinham comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. A verdade é essa. O escândalo da família Bolsonaro foram 51 imóveis com dinheiro vivo. É dinheiro de corrupção. Mentira, isso é mentira. Ele tá falando da família Bolsonaro. Isso é uma loucura, gente. É uma loucura. Família Bolsonaro deve ter sei lá quantas 100 pessoas. Acho que isso foi a Globo na época, em 2022, fez um levantamento. Ué, se pegar a família toda do Lindinho, quantos imóveis tem na sua família? Ô Lindinho, hipócrita, mentiroso, criador de narrativas de mentira. Ah, o seu pai é o Lula, né? O seu mestre é o Lula, tá explicado. Bolsonaro tem que se explicar. Tem que explicar a origem do dinheiro da compra dessa mansão que funciona como seu QG de campanha no Lago Sul. Olha que loucura isso. E só se vocês ouvirem um barulho de furadeira aí, pancada, é porque tá acontecendo reformas aqui onde eu moro, tá? Bom, ele tá dizendo que o Flávio tem que explicar um imóvel que não é dele. Olha a loucura que chegou isso. Qual a moral dele? Sendo que, até saiu no G1 aqui, ó, Lindbergh Farias é condenado por improbidade administrativa. Isso em 2020.
Se eu não me engano, ele era prefeito de Nova Iguaçu e foi condenado pela justiça por deixar de prestar contas de um convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinado a adaptar escolas para alunos com deficiência. Improbidade administrativa, deixou de prestar contas num dinheiro que era destinado a adaptar escolas para alunos com deficiência. Claro que ele contestou, mas tem essa condenação nas costas aí, né, Lindinho? Agora, quando é com o PT, olha aí, Lula acha denúncias contra Jacques Wagner uma grande bobagem. Quando a polícia aponta uma suposta corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, propina, vindo de petistas e peixe grande como Jacques Wagner, olha ali como eles estão abraçados. Lula é Jacques Wagner, Jacques Wagner é Lula, Lula é Master, Lula é Vorcaro, Vorcaro é Lula, estão todos ali juntos e misturados. Quando é com eles é uma grande bobagem. O Lindinho falou que a pergunta que não quer calar é quem pagou essa casa que o Flávio está usando, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte, Lindinho: quanto custa a mansão do Jacques Wagner na Bahia? Aquela mansão que foi revelada agora, onde a polícia foi lá fazer busca e apreensão, várias colunas na frente. Quanto custa essa mansão, Lindinho? Você não quer falar do Jacques Wagner, né? Fizeram um pacto de silêncio para não tocar no nome do Jacques Wagner. Quanto custava o triplex do Lula e da Marisa? Quanto custava aquele triplex? E o sítio de Atibaia? Lindinho, quanto é que custava o sítio de Atibaia do Lula? A PF do Lula agora não vai investigar mais o Lulinha, tá? Pelo menos até as eleições não vai investigar o Lulinha. Mas a pergunta que não quer calar é por que não quer investigar o Lulinha, que está sendo acusado de receber 300 mil reais por mês do careca do INSS no roubo dos aposentados? Essa é a pergunta que não quer calar. E os 157 milhões que o PT vai usar na campanha do Lula? De onde veio esse dinheiro? E os 6 imóveis do Lula da Silva, que são avaliados em quase 8 milhões de reais. E se você somar todo o salário que o Lula ganhou como presidente da República, desde que ele foi presidente pela primeira vez, se você somar todos os meses, todos os anos até agora, ele ganhou mais ou menos 5 milhões de reais. Mas ele tem somente em imóveis quase 8 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro? Como é que ele tem tudo isso de imóvel, Lindinho? Aí você não quer explicar. Vocês sabem que já foi questionado isso, né? Como que o Lula tem essa fortuna, né? Sendo que o salário, desde quando ele entrou para a presidência da República, lá, né? No início dos anos 2000, a explicação foi as palestras. O Lula não é só presidente da República, o Lula já deu várias palestras. Eu fico pensando, gente, quem que viu palestra do Lula? Palestra que nunca ninguém viu, mas essa é a justificativa para o robusto patrimônio de Luiz Inácio Lula da Silva. É surreal, né, gente? Eu acho que eles pensam que nós somos trouxas, né? Somos um bando de... Deve estar escrito trouxas aqui na nossa testa. Ou seja, gente, o Lindinho preocupado com a casa que o Flávio Bolsonaro está utilizando para fazer campanha, que é absolutamente normal. Lindinho completamente desesperado, desistiu de pedir socorro para o STF, agora é para a Polícia Federal. Lindinho agora desistiu de ir para o STF, porque o Lindbergh Faria foi tanto no STF, levou tanto não, tanta porta na cara, que pensou assim, gente, agora se eu for, vai ter que ser para a Polícia Federal. Já que o STF não está me ajudando, não está atendendo os meus pedidos, vou agora para a Polícia Federal. Vou pedir para a Polícia Federal, né? E para cima, partir para cima do Flávio Bolsonaro, né? E agora? Será que a Polícia Federal vai encontrar tempo? Vai ter efetivo para investigar o Flávio Bolsonaro? Porque recentemente a Polícia Federal disse que não vai continuar as investigações contra o Lulinha porque não tem efetivo, não tem pessoal, não tem. Mas e agora? Será que a Polícia Federal vai atender o pedido desesperado do Lindbergh Faria? Tá aqui o desespero. Isso aqui pra mim é desespero. Olha lá. Olha a cara do Lindbergh Faria. Será que a Polícia Federal vai atender o pedido do Lindbergh Faria? Será que agora, para investigar o filho do Bolsonaro, a Polícia Federal vai encontrar efetivo? Vai ter, né? Vai trazer policial de fora para investigar lá em Brasília? Como é que vai ser? Porque imaginem, essa mesma Polícia Federal que acabou de dizer que não tem mais investigação contra o Lulinha por falta de efetivo, pelo menos antes das eleições, vira agora dizer, olha, a partir de agora nós vamos investigar o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, pela mansão e não sei mais, porque eles não sabem mais o que inventar, né?
porque as pesquisas estão aí, Flávio Bolsonaro subindo, Lula estagnou e o desespero começa a tomar conta, porque pensaram que, com o vídeo da Michelle Bolsonaro, o Flávio vai despencar. Muito pelo contrário, os evangélicos fizeram foi aumentar os votos para o Flávio Bolsonaro e o desespero nitidamente está tomando conta. Porque ele está dizendo que tem perguntas que tem que ter respostas, né? Como que Flávio Bolsonaro conseguiu 14 milhões? Eu acho que ele nunca ouviu falar na palavra empréstimo. Quantos parlamentares compraram mansões caríssimas fazendo empréstimo? Outra questão que tem que explicar é o apartamento de 2,5 milhões do Jacques Wagner. Tem que explicar o apartamento de 9 milhões do Jacques Wagner. O que tem que explicar é os imóveis daquele vereador do PT que foi preso agora recentemente, supostamente envolvido com lavação de dinheiro para o PCC, para o crime organizado. É a nora do Jacques Wagner recebendo 11 milhões do Daniel Volcano. Isso é que tem que explicar. Isso é que tem que ser explicado. Mas aí não, quando é do PT, fecha os olhos. Mas agora, né? Agora que o Flávio está subindo as pesquisas, o desespero está tomando conta. Para mim, isso aqui, ó, do outro lado lá, ó, do Lindbergh, é cara de desespero, gente desesperada, desnorteada, que tá gritando, esbravejando agora, vai pedir ajuda para a Polícia Federal. Agora eu quero ver. Agora, inclusive, se inscreva no canal. Se inscreva aqui embaixo no canal Fabiana Cardoso, que eu quero ver o que é que a Polícia Federal vai fazer. Porque ela acabou de dizer que não vai continuar investigando o filho do Lula, por falta de efetivo, pelo menos até as eleições. E agora? Vai encontrar efetivo? Vai encontrar mão de obra? Vai encontrar gente para fiscalizar o filho do Bolsonaro? Agora que são elas. Agora eu quero ver o que vai ser feito. Faço questão de fazer plantão aqui para ver se a Polícia Federal vai atender o pedido do Lindbergh Faria, já que ele levou vários nãos do STF, agora está pedindo socorro agora para a Polícia Federal. E não para não de notícia ruim para esquerdalhada não, para petezada não, gente. Continua. Vejam só isso aqui. Isso aqui eles não falam, né? Isso aqui eles não querem, não pedem investigação. Por que o Lindbergh Faria não está pedindo à Polícia Federal para investigar isso aqui, ó? Porque é ministro do Lula, né? Porque é esposa de ministro do Lula. Não pode. Que inclusive é um dos ministros mais incompetentes que o Lula vai ter dedo podre para escolher ministro, né? Isso aqui que é um ministro incompetente, tá? Que é o do Bolsa Família, do Cadastro Único. Mulher de ministro de Lula vira ré em 2 ações do Ministério Público Federal por desvio na educação. Isso aqui, gente, ó, não é de hoje. Não é de hoje que o Ministério Público Federal tá de olho nessa esposa do ministro do Lula, ó, Wellington Dias. Não é de hoje, não. É muito tempo. Isso aqui tá demorando, viu? Tá demorando. Porque quando é contra o Bolsonaro, na velocidade da luz. Quando é contra os Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é rapidinho. Isso aqui tá demorando, porque não é de hoje que tá acontecendo acusações contra essa esposa do ministro. Ó, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça do Piauí 2 denúncias contra a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, né? Esposa de ministros, conselheira do Tribunal de Contas do Estado, ganhando um belíssimo salário. Por quê? Por quê, né, gente? E é muitos anos, tá? Rejane Ribeiro Souza Dias, ex-secretária de Educação do Piauí e mulher do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Então, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal do Piauí 2 denúncias contra ela. As ações tratam de supostos atos de improbidade administrativa e dano ao erário relacionados a contratos de transporte escolar firmados entre 2015 e 2018, período em que Wellington governava o estado. Segundo a investigação, disse para vocês que isso aqui não era de hoje, né, gente? Tá aqui, ó, 2015, 2018. Gente, aqui no canal Fabiana Cardoso, vocês ficam sabendo de tudo. Inclusive você que tá aí me assistindo, já estava sabendo, se acompanha os vídeos, já estava sabendo aqui desse escândalo, né? Então, ó, foi o período em que o Wellington Dias era governador do estado. Segundo a investigação, as irregularidades podem ter provocado desvio superior
a 50 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos do estado do Piauí. Gente, eles gostam de muitos milhões. As denúncias decorrem de investigação sobre a aplicação de recursos federais na Secretaria de Educação. Conforme o Ministério Público Federal, empresas responsáveis pelo transporte escolar eram obrigadas a pagar propina para receber os repasses do governo estadual. Ou seja, mulher do ministro do Bolsa Família, do Cadastro Único, do Desenvolvimento Social, do Lula, sendo acusada de propina, ou seja, corrupção. O nome mais correto para isso aqui é corrupção. Também olha só com quem? Zé Dirceu, né, gente, tá? Aquele que foi preso por corrupção lá na época da Lava Jato. Gente, corrupção tá na veia do PT. Não tem para onde correr. Desvios de verba do governo de Wellington Dias incluíam propina. De acordo com os procuradores, o esquema sustentava em 3 frentes: cobrança de propina de até 50% sobre os valores dos contratos, inserção de informações falsas nos sistemas de desembolso do Estado e desvio de finalidade de verbas federais. A denúncia afirma que recursos do Tesouro Nacional eram transferidos irregularmente, para contas estaduais com o objetivo de dificultar o controle dos gastos. O Ministério Público Federal atribui à então secretária papel central na suposta organização criminosa, gente, tá? Organização criminosa. A esposa do ministro do Lula, Wellington Dias, está sendo acusada de participar de uma organização criminosa, gente, tá? Segundo a denúncia, Rejane Dias liderava o núcleo de agentes públicos e, com pleno conhecimento do esquema, adjudicou e homologou processos licitatórios viciados. O órgão acrescenta que, sem sua atuação, a organização criminosa não teria logrado êxito no direcionamento dos contratos superfaturados. A segunda ação trata de um suposto esquema de desvio de recursos federais destinados ao transporte escolar, que envolve contratos firmados por meio de dispensa de licitação e pregões. Conforme o Ministério Público Federal, a Secretaria de Educação ignorou deliberadamente a aquisição de frota própria e manteve uma estimativa de rotas e de estudantes transportados incompatível com a realidade. Ou seja, esposa de ministro do Lula, Wellington Dias, está sendo acusada de ser basicamente uma líder de uma organização criminosa que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por desviar 50 milhões de reais, gente, tá? Compartilhem. Explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque o Brasil inteiro precisa saber desta bomba que atingiu em cheio ministro do Lula. Ministro indicado por Lula. E tá ali na pasta do Bolsa Família, né? Que tem um dos maiores orçamentos de todos, tá? Pasta do Bolsa Família, do Cadastro Único, é um dos ministérios que tem um dos maiores orçamentos, mas é muito dinheiro. E nas mãos de quem? É só juntar o Lé com o Cré que vocês vão ver o que vai dar, né?